Bom dia, bom dia. Hoje não é sexta-feira, mas é quarta-feira e é o terceiro dia e último dia da nossa semana da Folha na SCI. Já quero começar com esse bom dia lindo aí da Líder Contabilidade para o pessoal que contribui para o progresso do Brasil. Olha só o departamento pessoal. Parabéns a todos que querem aprender. Vamos, que Deus os abençoe. É isso aí, gente. Mensagem melhor que essa para a gente começar a nossa live aqui, nosso último dia da Semana da Folha, não tem, né? E, ó, tô acompanhando hoje, ó. Olha ali, ó. Pedro, dá um oi aqui. Oi? Tô acompanhada aqui, ele tá ali assistindo o desenho dele. Não é jogo. Ah, é um jogo. tô surfando. Tá bom. Ele tá surfando na praia. Tô Agora, mulher. tá bom, Pedro, mas ela tem que ficar quietinho, tá bom? Bom dia a todos. Estou vendo aqui Fabíola, Magda, olha só, bora, é isso, gente, animação, né? A gente já tem muita coisa aí para se preocupar, então a gente precisa estar junto, precisa estar animado, e é isso aí, uma semana cheia, né? A gente já está no nosso terceiro dia, e hoje a gente vai falar de DIF, né? Dessa substituição. E quem está comigo? Gente, a gente começou segunda-feira com a Vivi, a Letícia, o Humberto, eu. Aí ontem já foi só eu, Humberto e a Vivi. E hoje, quem sobrou para a gente aqui? Eu e a Vivi. Aí, ó, tá diminuindo, mas está tudo certo. A ideia é essa mesmo, a gente ir mesclando e trazendo, né? Quem conhece do assunto. Eu não poderia estar melhor acompanhado. Só eu e tu, Vivi, mas está tudo certo, né? Tá sem áudio. Agora sim. Bom dia a todos. Geni, eles estão lá, né? Letícia e Humberto e demais da equipe estão todos lá tocando o setor, desenvolvendo as coisas para nós, né? Para a área contábil ali, pensando em melhorias. Então, eles estão lá, estão nos bastidores, participando muito ali. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, em poder mostrar um pouquinho dessa nova DIRF, até mesmo acalmar vocês. A nossa intenção de estar aqui sempre, essa semana toda, foi realmente trazer conhecimento. Eu acho que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue seguir melhor as mudanças, né? Entender melhor as mudanças e ficar mais tranquilo com relação às mudanças que estão vindo por aí, né, Geni? Perfeito, é isso mesmo. Já é tudo tão pesado, né, Vivi? É tudo tão tumultuado, então até essa semana alguém me mandou, né? Ah, depois da tua live até consegui ficar mais tranquila, né? Principalmente com o crédito trabalhador, esse assunto que está bombando. Mas esse assunto de hoje, ele não é menos importante, muito pelo contrário, né? A gente vem alertando, a gente vem falando sobre essa substituição. Tem que ficar quietinho. A gente vem falando sobre essa substituição e a gente precisa, né, não necessariamente estar preocupado, mas a gente precisa estar atento porque essa, né, substituição já está acontecendo. Então, bora lá, já vi um monte de gente aqui com a gente, já o pessoal deixando o seu bom dia. Obrigada a todos, tá? Que tiveram os 3 dias aí, eu vi a Rosa dizendo, todos os 3 dias com vocês, é isso, obrigada. E quem não, né, ainda pode assistir, está gravado todos os 3 dias aqui, assuntos importantíssimos. Então, né, tá gravado para vocês assistirem. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui já para a gente iniciar hoje, para a gente não passar muito das 10h30 também, né? Se puder até, vamos ver como é que vai estar de perguntas, mas no máximo 10h30 a gente finaliza. Vamos lá. Compartilha aqui comigo. Isto. Vamos lá. Semana da live, então. Hoje, então, a gente vai... Semana da Folha, né? Hoje a gente vai falar do relatório comparativo de R e dessa nova DIF, dessa substituição, tá? Então, o assunto é esse. Gente, o que eu trouxe aqui, né? Nova DIF, a substituição, eventos do E-Social da DIF, só um pouquinho. Eventos do E-Social e da DIF, eventos da REINF da DIF, plano de saúde, vamos recapitular, porque faz parte dessa substituição, relatório comparativo do IR da SCI e o informe de rendimentos. Vivi, eu vou dar encaminhar o Pedro aqui, fala sobre esse relatório comparativo, o que o pessoal vai ter de surpresa aí? É isso aí, Geni. A gente vai falar um pouco, mostrar um pouco de tudo que nós estamos pensando com relação a facilitar mesmo essa conferência dessa nova DIRF do E-Social ali, né?
E o que nós vamos mostrar para vocês. Então, o relatório comparativo, a gente já conhece os nossos totalizadores que eles fazem comparativo entre o sistema e o cálculo da folha, entre o E-Social e o cálculo da folha. O comparativo nada mais é que isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as informações que retornam no E-Social no 5002 e comparar com a nossa ficha financeira de uma forma automática. Então, vai ficar muito mais fácil a conferência para saber se os valores que estão declarados na DIRF lá do E-Social estão realmente de acordo com o que está no sistema. Por que tem que ter qual a importância dessa informação estar 100% correta? Porque o informe de rendimentos ele será emitido pelo sistema. Então, o sistema tem que estar batendo exatamente as mesmas informações que estão na DIRF do E-Social. E aí, quando tem diferença entre elas, tu vais poder estar entregando para o teu trabalhador um informe de rendimentos com valores que está diferente do que está no E-Social. Então, esse relatório comparativo, ele vai vir aqui para ajudar bastante. Antigamente, a gente já fazia essa comparação meio que manual, mas tu comparava a DIRF com a nossa ficha financeira, ou a DIRF com o nosso relatório anual de RRF, né? Já tinha essa comparação, mas era manual. Pegar o que está lá com o que está aqui, meio que comparar e ver se os valores batiam. E agora o sistema vai fazer isso para vocês, né, Geni? Eu quero saber quem está curioso aí para ver esse relatório, e a Vivi vai mostrar ele para a gente lá no finalzinho, mas vai mostrar, a gente já tem uma ideia não, já está desenvolvendo aí, já está em teste, então já dá para a gente ver quem é que quer ver esse relatório. Coloca aí o eu bem grande, ó, tipo a Magda aqui, ó, muito curiosa para ver. Eu também estou ansiosa para ver. A gente sonha, né? A gente idealiza, e aí poder ver isso acontecendo, poder ver isso real, é muito bom, tá? Deixa eu ver aqui, só vim por causa dele, ó, só vim por causa dele, estou colocando aqui, é isso. Sabe que tu falou ali que a gente sonha, né? Realmente, sabe, quando eu via o relatório surgindo, a gente sonhou nele, pensou nele, elaborou e desenhou, e quando tu começa a ver aparecer no sistema, tenho tanto imagem do visual, tenho do visual e tenho também uma imagem do único, também ainda é protótipo, não está liberado para vocês, mas logo vai estar liberado para vocês. A gente está ainda, inclusive, eu posso até mostrar que tem um problema de indiferenças ainda que nós estamos tratando. Mas ele realmente vai vir para ajudar, então é tão bonito, a gente se realiza ao ver, cara, quando eu comecei a ver, eu falei, que lindo que ele tá aí, sabe, assim, realmente, e eu acho que essa é a sensação que vocês vão ter a hora que vocês começarem a usar esse relatório. E a gente pensou muito, né, justamente nessas questões de diferença, né, agora a gente tem o sistema, a gente tem o E-Social e a REINF, e a gente tem ali, no final, um informe de rendimentos, né, que a DIRF vai ser alimentada pelo E-Social e pela REINF, e o informe de rendimentos vai ser alimentada pelo nosso sistema, ou seja, vai ser emitido, né? Então, assim, por mais que sempre foi, todos os anos foi, mas a gente sabe que o empregador tinha a opção, né, o escritório de contabilidade tinha a opção de emitir pelo programa da DIRF, isso não terá mais, né? Então, a gente se preocupou com tudo isso lá desde o início, analisando e pensando qual é a melhor forma de não cair na malha, gente. No final das contas, é isso, né? A melhor forma para ninguém cair na malha fina. Então, essa é a nossa preocupação, tá? Saibam disso. Mas vamos lá, então. Vamos falar dessa nova DIRF, vamos falar, né, inicialmente aqui alguns conceitos, para depois a gente ir para essa cereja do bolo aí que a gente está preparando para vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, então, que ano base 2025, já desde do período de apuração janeiro, agora de 2025, a gente está com a DIRF substituída. Isso quer dizer que não temos mais o PGD para o próximo ano, já não tivemos nesse último PGD a opção de extinção no ano de 2025, então, né, já dá para ter certeza de que está sendo substituída. Aí a gente pensa, então já tem uma DIRF mensal? Não, gente, a DIRF ela é anual, né? O que vai acontecer é que a gente sobe informações mensais para o E-Social, para a REINF, e o extrator da DIRF extrai essas informações e fica lá armazenando para depois ter essa DIRF anual completa, tá? É isso, né? A teoria é essa. Então, assim, essa substituição é silenciosa, por quê? Porque já está aí acontecendo. E só que ela é muito impactante, porque a DIRF, a gente sabe, gente, é uma das declarações mais visadas pela Receita Federal, né? Então, assim, acho que eu não preciso dizer mais nada, né? A gente tem que ter muita atenção, não digo preocupação, né? A gente não precisa se preocupar se a gente está munido de informação, se a gente está andando com um sistema que está se preocupando também com essa questão, então está tudo certo. Mas sim, pontos de atenção, porque nem tudo depende do sistema, nem tudo depende né, do E-Social e tal, depende também muito do que vocês alimentam ali no sistema, tá?
Gente, então aqui a gente consegue ter uma visualização, tá? Até o ano base 2024, a gente tinha essa DIRF 2025. E a partir desse ano base 2025, a gente tem essa DIRF pelo E-Social e pela RENF, tá? É isso aqui. Isso aqui é o resumo. E aí, o que acontece? A gente já tem a obrigação de mandar para o E-Social, a gente já tem a obrigação de mandar para a RENF, todo ano de 2024, né? Mas a gente tem que entender que o que foi para lá não foi para a DIRF. A DIRF válida ainda para ano 2024 é a DIRF entregue em TGD. Aquele que a gente gerou um arquivo no sistema da Folha, gerou o arquivo no sistema fiscal, importou lá no programa gerador de dados, tá? Que era um programa que a gente instalava e tudo mais. Agora isso acabou, não existe mais, tá? Então foi a última que vocês fizeram, graças a Deus, tá? Então, não teremos relatório no E-Social, tá? Nós vamos ter, sim, uma conferência no ECAC, tá? Mas ele é mais para visualização e para as críticas, porque no programa PGD a gente tem críticas, então nesse programa também vai ter. Ah, mas validou no E-Social, validou na REINF, não quer dizer que vai estar na DIRF, tá? E isso é um ponto de muita preocupação para mim, principalmente, e é o que a gente tem trabalhado aqui no sistema, ok? Muito bem. E aí, Vivi, a gente tem um evento principal, né? Não é o único, mas a gente tem um evento principal aí para substituir a DIRF, que a gente, né, fala sempre, que é o 1210. E aí, quando a gente fala em 1210, a gente está falando de pagamento, né? A gente está falando não estamos falando de livro caixa, livro, né, regime de competência, regime caixa. A gente está falando que o imposto de renda é apurado por pagamento, seja ele feito no mês da competência, seja ele feito no mês posterior, seja ele feito no mês anterior, né? É pagamento, IR é por pagamento. Quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu sempre gosto que outra pessoa também fale, porque às vezes outra pessoa falando, a pessoa capta melhor. Eu, quando falo de livro caixa e livro lucro real, né? Lucro real, livro caixa, cara, eu sempre me confundo porque eu não consigo entender esses negócios aí. Eu acho que eu faltei na minha aula de contábeis aí, eu não consigo entender esse negócio. Para mim, o IR ele é fácil, é por pagamento. Então, tudo que for pago, quando eu pergunto para uma empresa assim, a tua empresa paga no mês da competência ou mês posterior? Ele fala assim, minha empresa é livro caixa, enfim, eu não sei dizer o que é o correto. Então, eu não sei entender, eu não consigo, tenho dificuldade disso aí. Mas eu sempre entendo da forma seguinte: quando que é o pagamento da tua empresa? Ela paga no mês da competência, no mesmo mês da folha de pagamento, ou ela paga até o 5º dia útil do mês seguinte, ou ela paga no mês posterior? Isso para mim fica fácil. Paga no mês posterior, eu sei que o pagamento é no mês seguinte, então o 12/10, a informação vai no mês seguinte. Agora, o pagamento é no mês da competência, o 12/10 vai no mês da competência. E aí, quando a gente manda o evento 1210, a gente recebe o 5002, que é o totalizador do E-Social. 5002, ele é o mestre de toda essa conversa, substituição da DIRF. É dele que a gente extrai todas as informações, é do 5002 que vai carregar a informação lá na DIRF do ano base 2025, né? É isso, Geni? É isso, Vivi. Exatamente. Agora eu fiquei embaçada aqui, mas já passa. É isso, gente. Então, aqui olhando para o nosso slide, a gente consegue ver aqui que esse evento 1210, né? Que a gente pensa é um evento, é só um evento. Olha o tanto de informação que ele tem e que ele leva. Na verdade, ele é praticamente a DIRF da Folha, hoje está no 1210. Tudo que o sistema de folha exposta para DIRF hoje, lá naquele, né, no arquivinho lá, TXT, está no 1210. Ah, mas ainda tem mais um evento na folha? Tem, mas praticamente também a grande maioria não enviava até agora isso para DIRF. Vai começar a enviar agora e a gente já vai entender isso. Mas primeiro eu quero mostrar sobre o 1210, e a gente precisa entender. Então, gente, quando a gente pensa em DIRF, quando a gente pensa em informe de rendimentos, a gente olha para esse evento 1210 e está tudo ali. Está o código de receita, está os rendimentos tributáveis, está a parte de RRA, está a parte de rendimentos isentos, está a dedução dos dependentes. Olha, gente, pega um informe de rendimentos na mão. Eu tenho um aqui, está em algum lugar, que eu estava até estudando ele, né? Tudo que está no informe está aqui, tudo. Tudo é pelo 1210, tudo vem no totalizador. Então, está tudo aqui, a retenção do IR, valor de plano de saúde, que a gente tanto falou ontem, a parte de reembolso, plano de saúde, as informações da operadora,
cadastro do beneficiário de pensão alimentícia, olha que importante isso. Então, se eu tenho pensão lá na minha folha, não é essa pensão que vai para, né, para DIF. O que vai para a DIF? Vai naquele momento que eu estou levando o 1210 e tenho a informação do beneficiário da pensão, né, o CPF dele e o valor, né, no 1210. Ah, mas está na minha folha. Sim, está na folha, mas o que vai para a DIF é do 1210, tá? Essa é a importância. Então, gente, eu já ouvi algumas vezes o pessoal do... Ô, Lu, deixa eu vir aqui até para a gente, né? Ela pode ir interagindo, deixa ela aqui já. Deixa nós duas aparecendo aqui o tempo todo. E, ó, Vivi, eu já escutei algumas vezes reclamação do nosso atendimento no sentido de o cliente não dá bola para um 1210 recusado. Tu já ouviu isso? Muito, Geni, já ouvi, sim, eles ignoram o evento 1210 recusado, e, gente, isso ali é complicado, porque antes do 1210, o 1210, além, não tem imposto de renda, então não vai interferir no teu imposto, né? Mas o 1210, ele alimenta toda a informação para a DIRF. Se não mandar o 1210, tu não vai estar mandando a tua DIRF, não vai estar declarando a tua DIRF. Então, a importância do 1210, ela é gigantesca, né, Geni? É isso, ô Vivi. Assim, ó, claro que o 1210, né, ó, a partir do momento que tem retenção de IR, ele faz toda a diferença já na apuração mensal. A gente já vê lá na DCTF Web que não bateu. Mas se ele não tem imposto de renda, é aquela coisa silenciosa que a gente está falando. Ah, mas o meu evento não fez diferença lá no meu fechamento. Gente, fez toda a diferença para a DIRF. Então, gente, pelo amor de Deus, evento 1210. Eu estou para fazer um vídeo, um post disso aí faz tempo, mas, ó, não tem hora melhor do que aqui, nesse momento, falar para vocês. Pelo amor de Deus, se tem 1210 recusado, verifiquem o que está acontecendo, verifiquem se ele é para ser integrado, né? Verifiquem ali o motivo, enfim, resolvam isso. Faz ele ser integrado, tá? Então, não pode, esse 1210, ele vai levar os rendimentos tributáveis, ele vai levar rendimentos isentos, as deduções, ele vai mostrar para a Receita por que não tem IR retido. Então, se você não levar, você está deixando, e pior, ele também serve para o Ministério do Trabalho, ele não é só para a Receita, não. A gente tem uma portaria, se eu não me engano, 240 do Ministério do Trabalho, onde ele fala dessa questão do pagamento da folha. O 1210 leva o pagamento. E claro que baseado no pagamento vai alimentar a DIF, mas ele tem outra funcionalidade, de comprovar que você pagou a folha de pagamento. E aí tem mais, Vivi. Aí tem gente que atrasa a folha de pagamento, ou não paga, né? Ou vai para a justiça depois reclamar, e também está enviando o pagamento. Como assim, se você não pagou? Então, gente, a gente tem um automatismo ali no 1210, né? A gente leva automaticamente esse pagamento, imaginando que a empresa está pagando, para facilitar para vocês que a empresa que paga certinho não tenha que ficar fazendo ali. Mas se não paga, gente, tem que ter, sim, uma intervenção de vocês ali nesse momento. Porque se não pagou, não tem que 1210, não houve pagamento. É mínimo os casos? Mas a gente sabe que tem empresas que não pagam no prazo, que, né, pagam, eu ouvi agora, recente, Genia, não pagou 13º ano passado, está pagando parcelado esse ano, mas meu 1210 foi lá em dezembro. Como assim foi 1210 se você não pagou? Gente, o 1210 é o pagamento efetivo. E lá em São Paulo, a Vivi estava lá naquele dia, no primeiro encontro nacional, eu falei isso lá no palco, que vocês têm que controlar o pagamento. Nossa, eu quase fui, né, lixada ali daquele palco. Por quê? O DP não tem como controlar isso. Claro que tem, precisa. Então, assim, a empresa que não paga, vocês têm que ter uma atenção especial, tá? Ó, o Maurício está falando aqui. Quem acompanha a Geni desde o início da social nunca deixaria um 1210 abandonado. É isso. Eu falo isso desde sempre, tu fala, desde quando ele não fazia nem parte do Staff Web, né? A gente já falava do 1210 recusado. Exatamente. E por isso, gente, a partir do momento que teve DCTF Web e teve IR retido, eu não me preocupo mais, porque aí vai dar diferença e vocês vão se preocupar. Agora, o problema é quando não tem IR. E, ó, Tainá, não, tá? O 1210 é o pagamento. O que é substituído pelo 299 no mês que tem rescisão é o 1.200, tá? É o evento de remuneração, porque aí o 2299 se torna um evento de remuneração. Mas 1210 tem para pagamento de folha, tem para pagamento de rescisão, tem para pagamento de 10º, tem para pagamento de folha complementar. Tudo tem um pagamento, gente. Porque se estão mandando uma folha, tem que ter o pagamento. Mas o pagamento foi feito pelo processo trabalhista.
Ok? Aí você tem o evento de pagamento do processo, que é o outro evento que a gente vai falar, que também vai para a DIRF. Tá vendo como está tudo redondinho? O E-Social, ele é lindo. Então, assim, é tudo redondinho. A gente só precisa entender, tá? Aqui, ó, o Luciano. Controlar cliente, controlamos, porém, cri. Pois é, gente, eu sei, né? Controlar pagamento de cliente, meu Deus, né? É complicado, mas se a empresa paga certinho, vocês não precisam se preocupar. Agora, se não paga, essa data de pagamento, de fato, como foi, é importante. Ô, Vivi, essa questão do pagamento, como é que a gente está com isso? Vivi? No Único Folha, a gente já tem, caiu minha internet aqui, mas voltou. No Único Folha, a gente já tem a efetiva baixa de pagamento pela data de pagamento, então manda para o social o 1210 conforme a data de pagamento lá do processo de baixa de pagamentos, né? E no visual ainda não tem, ele segue ali os padrões, tipo assim, adiantamento salarial, folha complementar, tudo que tem datas de pagamento em tela, leva o que está a data de pagamento em tela, né? E a folha normal, ele está sugerindo hoje sempre conforme o parâmetro dessa empresa hoje, Geni. Perfeito. Olha só, e aí a gente está trabalhando nisso também, né? Ô, Juliana, deixa eu entender isso aqui. Nesse caso, eu não lancei as informações da REINF na DIRF, provavelmente, né? Pois achei que já estava sendo alimentada. Nesse caso, teria que retificar? Deixa eu entender. Você não lançou as informações de 2024 que você lançou na REINF, na DIRF, no base 2024? Se for isso, Juliana, sim, precisa ir para a DIRF lá do PGD, tá? Não está sendo substituído o ano base 2024. Foi prorrogado para o ano base 2025. Então, tudo que foi para a REINF 2024 precisa ir para a DIRF. Eu só lancei na DIRF, não lancei na REINF. Aí, tudo bem. Não é tudo bem, né? Porque tem a obrigação. Mas para a DIRF isso não vai ter problema, porque foi para o lugar certo, que era a DIRF PGD. Agora, Juliana, se ao contrário, você informou na REINF e não informou na DIRF, aí você tem que retificar a tua DIRF. Beleza. Olha aqui, ó. A Sidney tem cliente que não paga nada no prazo e ainda fora, né? Não paga nada com nada e ainda fora dos prazos. Gente, DIRF é pagamento. DIRF vai controlar tudo conforme pagamento. E vocês ouviram aí, ano passado, né? O Huawei que deu com esse negócio de Pix, que não sei o quê, que R$5.000, a Receita ia... Gente, a Receita já tem tudo isso. Aquilo ali foi uma coisa que eu fiquei pensando, gente, agora que o povo acordou que a Receita já tem acesso a tudo, né? Então, assim, ela sabe o momento que é acreditado o salário. Então, se eles quiserem fazer malhas sobre isso aí, tá fácil, tá? 1210 processado, fora o 1210 processado, é necessário dar baixa? Baixa na contabilidade. Essa baixa serve para contabilidade, tá, Valéria? Então, assim, a gente já, a parte da folha, a gente já lança meio que a baixa, já usa a data ali que está configurado de forma automática. A folha, gente, pega do cadastro da empresa. As férias pega lá do lançamento das férias. A rescisão pega lá do lançamento da rescisão. Todas essas telas que eu estou falando tem uma data de pagamento e ele pega dessa data, porque vocês estão informando. Folha complementar, também da tela de lançamento de folha complementar. 13º, aí busca, né, automático, conforme o último dia do mês, se for adiantamento, e dia 20 de dezembro, a segunda parcela, tá? Esse é o automatismo que a gente tem. Se for diferente disso, tem que ir lá e alterar, tá bom? Vamos adiante aqui, tá? Então, 1210 é o evento importantíssimo para a finalidade ali dessa DIRF da folha, tá? Além disso, antes disso, né? Vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho, mas vamos só complementar. Esse 1210, gente, ele tem as informações dentro dele, a data de pagamento, e aí essa data de pagamento está referenciando um recibo. Eu estou dizendo, eu estou pagando nesse dia recibo tal. Esse recibo vai estar lá no evento 1200 ou 2299. Esse recibo, ele vai estar com rubricas. Essas rubricas, elas têm parametrizações. Tá vendo como uma coisa puxa a outra? Eu coloquei aqui, ó, tabela 21 do E-Social, que está lá dentro do evento 1010, que são as nossas verbas, as nossas rubricas,
que vai estar lá dentro de um recibo de folha e que aí vai ter a data do pagamento no 12/10. Então, assim, ó, a gente está falando desde o evento da tabela 10/10, desde a fase 1 do E-Social, que você pode ter mandado uma coisa errada e está refletindo agora nessa tua DIF. 10 não, né? 7, 8 anos depois. Olha só, quem diria, né? Por isso que eu trouxe isso aqui. Com base no que o E-Social apura? Com base na tabela 21 do E-Social, que reflete no 10/10, que reflete no 1.200 ou no 2299, e que, informando a data de pagamento, ele vai buscar tudo isso. Ele vai, lá da data de pagamento, ele vai puxando, né? Ele vai buscando para trás. Mesma coisa em relação ao cadastro de dependentes, também, ele já enviei lá no cadastro do empregado. Precisa ter todos os dados completos, CPF e tudo mais. Plano de saúde, esse vai mensalmente no 12/10. Indicativo de RRA, vai mensalmente lá no recibo, dizendo se ele é um recibo de RRA ou não. E a parte da pensão, né, beneficiário de pensão, que a gente já sabe que tem que ser o filho. Não é porque a mãe recebe a pensão, se ela está destinada ao filho, é o CPF do filho que eu cadastro no beneficiário de pensão. Então, gente, aqui é como diria, uma conferência que a gente tem que fazer. Na verdade, o sistema vai fazer, né? Depois que a gente vai mostrar para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de como isso é complexo, de como uma coisa interfere na outra. Aí, menos comum também, né, Geni? Tem a previdência privada também, né? É menos comum, não tem sempre, né? Aquelas previdências privadas que podem ser, que desconto o IR já mensalmente também. Então, tem também a previdência privada que entraria aqui nesse jogado aqui, de tudo isso que a Geni falou. Então, tudo isso que a gente declara lá no E-Social, declara no 12/10, no 1.200, tudo que a gente impostou ali para a gente, todas essas informações, elas refletem no meu 5.002, que daí retorna no meu 5.002, no 12/10, né, vai no 12/10, retorna no 5.002, e do 5.002, a gente tem até agora, no layout novo do social, tem a parte de consolidado, ele consolida os valores por código de receita. Então, se eu tenho uma folha normal, mais um adiantamento salarial, as duas são da mesma, ele soma as duas e retornam um valor ali consolidado, e é desse consolidado, dessa base consolidada, que a gente está extraindo os dados para fazer as conferências nos sistemas. Perfeito. É isso, gente, porque o IR é por período de apuração. Eu tenho que juntar tudo que eu paguei no mês, tá? Então, eu não posso simplesmente, um recibo ficou negativo. Não, eu somo com outro. Se no final daquele mês todo der positivo, ok. Se der negativo, eu vou zerar, tá? Ô, Vivi, olha essa pergunta da Viviane. O sistema gera alerta quando o 12/10 está pendente? Fala aí pra gente. Hoje ainda não está gerando, né, alertas, ele fica lá no recusado, ele ainda não gera, mas nós já estamos preparando para que o auditor comece a te alertar também, né? Então, nosso auditor social te alertar quando um evento recusa, mas ele fica lá no ambiente recusado. Então, assim, cuidado ao selecionar todos e ignorar tudo, cuidado ao selecionar todos os eventos recusados e excluir o evento recusado. Eu digo que um evento recusado ele tem que ser tratado e não simplesmente excluído ou ignorado, né? Eu falo ignorado porque no único a palavra é ignorado que eles usam, né? E no Practice é excluído. Então, assim, cuidado ao excluir os eventos, porque, para mim, eventos recusados têm que ser tratados, têm que ser regerados, processar, identificar o porquê recusou e corrigir a informação para poder processar o evento, né? Independente do que seja. Gente, não tem desculpa não, tá? Ele tá separadinho lá. No caso do visual, ele aparece numa coluna, né, de recusado lá. No único, acho que também tem como filtrar, ele fica lá com o xizinho. Vermelho. Uhum. Gente, não tem desculpa não, tá? E, a gente ainda vai melhorar, vai colocar no auditor também, porque, né, como diz a Nina, auditor é vida, e ela tendo lá alguma coisinha no auditor, ela já está preocupada. Então, a gente sabe que muita gente não dá bola, infelizmente, o auditor, ele é para ajudar vocês, mas não adianta também chegar lá e ignorar. Mas ainda assim não tem desculpa, tá? Porque ele está ignorado, ele está recusado lá no ambiente de transmissão, tá? Tem como excluir, tem como ignorar, né? Eu sou um pouco contra isso. A gente ainda precisa, a gente tem uma ideia, né? De ter ali um checklist, de realmente ver se as ações do sistema elas foram geradas eventos. Porque a gente sabe que uma vez processa, aí recusa, depois volta, já não era mais aquilo. Então tá bom, a informação que está no E-Social está valendo. Mas o que eu quero? Eu quero um checklist, que o sistema passe um checklist para a gente ver, hoje eu fiz uma admissão, fiz uma alteração de salário,
fiz umas férias, fiz uma folha, fiz um fechamento, isso tudo está no e-social. A ideia é essa, tá no e-social, porque o que importa é o e-social, gente. No final das contas, o que importa é o que está no e-social. Ah, eu fiz uma alteração de salário, processei a minha folha com o aumento de salário, mas o 2206 está lá parado. O que adianta? Essa alteração ela não foi processada, ela não foi para a carteira digital. Então, eu ainda estou com esse sonho, né? O e-social já está completando aí, vai completar daqui a pouco 10 anos, que a gente está trabalhando nele, né? 2017 ali, mas até lá a gente vai conseguir implementar isso. Porque de lá, gente, desde 2017, nós não paramos de mexer no e-social. A gente implementou, a gente quis, né? A gente melhorou, a gente fez a simplificação, a gente está implementando, e a gente não consegue trabalhar nessas melhorias, nessas coisas que a gente quer. A gente está só correndo atrás do que, né, a legislação altera, o e-social altera, novas versões e tudo mais. Mas um dia eu chego lá, tá? Um dia eu não vou sair da SCI enquanto a gente não implementar isso. A Antonella fez uma pergunta ali, né? O correto é mês da competência ou mês posterior à competência da folha, né? Depende. Como é que a empresa faz o pagamento? Ela faz não o pagamento... Não tem correto. Não tem para dizer esse é o parâmetro correto. O que é o correto, Vivi? É conforme a empresa faz o pagamento. A empresa paga até o dia 30 do mês, ela costuma pagar até o dia 30 do mês? Competência, é mês da competência. Ela paga até o 5º dia útil do mês seguinte? Mês posterior à competência. Então, é conforme o pagamento da empresa. Cada empresa tem a sua parametrização. Então, vai estar certo tanto o mês da competência como o mês posterior à competência. E assim, né, gente? Você colocou lá mês posterior da competência. Então, se ele pagar, né, até o 5º dia útil, tudo certo. Ah, mas ele pagou um dia antes, ele pagou dia 4 em vez do dia 5, ele pagou dia 5 em vez do dia 6. Isso não vai fazer interferência pro cálculo, para apuração do IR, tá? Faz diferença lá para o Ministério do Trabalho para saber a data que você pagou, ok. Mas para a DIRF isso não faz diferença. Agora, se você colocou mês posterior, e a empresa costuma pagar lá no dia 1º, dia 2, e um mês ela antecipou para o mês anterior, dia 30, dia 31. Ah, a empresa quer ser legal com os empregados, quer pagar dia 31. Se o teu parâmetro estava mês posterior, ele fez o cálculo baseado no mês posterior. Se você adiantar, isso daria uma diferença enorme no cálculo do imposto de renda, porque ele vai somar o imposto de renda que você pagou no dia 5 daquele mês e mais o do dia 30, que é o do próximo mês que você está antecipando. Então, às vezes, a empresa pensa em ser legal, mas, na verdade, está prejudicando o empregado. E, gente, deixar o parâmetro errado do que pagou é pior ainda. Pior ainda. Então, cuidado, tá? Eu só digo cuidado com isso, com essa questão do pagamento. Quer antecipar um dia, dia 5, quer colocar dia 4? Isso ok, desde que, né, a data vá correta, tudo certo. Agora, antecipar um mês, né? Fazer diferente do mês que está sendo calculado, e o sistema se baseia nesse parâmetro para fazer o cálculo. E por que isso é tão ruim, né? Essa questão é tão... Por que o imposto de renda é tão complicado? Porque eu tenho que fazer um cálculo baseado numa data que eu acho que vou pagar. Que eu estou me comprometendo a pagar. Isso tem que acontecer. Então, eu estou antecipando algo que eu preciso que aconteça daquele jeito. Olha que complicado. Mas imposto de renda é assim, né? Não temos como mudar. Se um dia mudar essa regra, que eu duvido muito, talvez a gente seja mais feliz nessa parte do imposto de renda. Mas vamos embora. Não é por isso também que a gente vai desanimar. Bom, gente, e outro evento, próximo evento que eu tenho aqui, é o 2501. Tá? Então, existem 2 eventos do e-social que alimentam a DIRF. 2. 1.210, que gera o 5.002, 2.501, que é de pagamentos de processo trabalhista. E esse 2501, vocês vão dizer, mas o 2501 eu levo lá para pagar o INSS. O 2501 ele tem 2 finalidades, ele tem 2 grupos de informações. A base e o código de receita para recolher a contribuição previdenciária, sim, que não nos importa aqui para fins de DIRF, e tem um outro grupo que é as informações para o imposto de renda. E o que eu tenho que levar lá se eu não tenho imposto de renda a recolher? Não tem imposto de renda retido? A maioria dos processos não tem, gente. Por quê? Porque é RRA, só que tem que alimentar quanto foi pago de rendimento tributável, mesmo que não atinja a base para reter IR. Eu tenho que levar os isentos e não tributáveis, aquele que foi só indenização.
Quantos processos só tem indenização e vocês simplesmente ignoram para a DIRF? Mas o empregado recebeu, ele ganhou um valor. Para ele declarar isso no imposto de renda dele, você tem que ter declarado na DIRF, gente. Olha como isso é sério. Então, qualquer valor pago em processo trabalhista, seja indenizatório, seja remuneratório, tenha ou não atingido o limite para retenção de IR, tem que ser informado na DIRF. Ou seja, a partir do evento 2501, ele vai para a DIRF a partir de agora. Ah, eu nunca informei para a DIRF. Vamos para frente. Vamos pensar daqui para frente. Tá? Com relação ao 2501, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque principalmente quando tem partes remuneratórias, né, normalmente um processo ele não abrange apenas um único ano, não abrange apenas o ano que você está trabalhando, ele abrange anos anteriores, então tomar bastante cuidado no código de receita que vai ser informado. Se abranger anos anteriores, é o código de receita 188951, que é o código de receita de RRA. E se envolve também anos do ano atual, vamos dar um exemplo ali, eu vou entrar com o processo agora, que abrangiu desde 2024 até fevereiro de 2025, eu tenho 2 códigos de receita a ser declarado ali, as informações referentes ao ano 2024 e as informações referentes ao ano 2025, então são 2 códigos de receita, é o 1889-51 para o RRA, e o 593656 para o ano corrente, para o ano atual, então tem que tomar bastante atenção, eu vejo muita gente errando na hora de lançando tudo em um único código de receita, mas não. O 2501, a gente tem que se atentar em separar o que é referente a anos anteriores para o que é referente ao ano atual. Perfeito. E também a parte dos rendimentos isentos e não tributáveis, que é no 5936, tá? Exatamente. Eu quero responder 2 perguntas aqui, da Exata Contabilidade e do Maurício. Vamos lá. A Exata Contabilidade diz o seguinte: aqui mudamos o parâmetro quando a empresa antecipa o pagamento. Quando dá um erro, o suporte fica questionando e falando que não pode. Vamos lá, gente. Esse parâmetro no cadastro da empresa, ele é um parâmetro que a gente chama de mensal. Então, um mês você pode ter uma informação, no outro mês você pode ter outra, no outro mês você pode ter outra. Ele é mensal. O sistema armazena o histórico dessa informação de forma mensal. Então, sim, você pode ter um mês uma informação e outro mês outra informação. Maurício, isso meio que já responde a tua, mas depois eu volto para a tua. Então, sim, você pode mudar. Você só tem que tomar o cuidado de você estar mudando antes de fazer o cálculo, porque esse parâmetro muda cálculo, né? Ah, mas Genil, já informei, já fiz, agora, depois que eu já enviei tudo, que eu soube que o cliente pagou diferente. Sabe o que você vai fazer? Você vai ajustar apenas a data do pagamento no 1210. Por quê? Porque aí você reteve com base num pagamento que não aconteceu, ok, mas o 1210 indo corretamente vai fazer com que a DIRF entenda que aquela informação vai para o mês correto. E o que acontece depois? O ajuste acontece na declaração de ajuste anual. Por isso que o cálculo ele vai ser baseado no que você tem no parâmetro. Você conseguiu mudar o parâmetro antes de iniciar o cálculo? Perfeito, gente. O sistema tem que funcionar. Ele tem que saber exatamente que esse mês eu estou pagando. Existe algum outro pagamento esse mês já? Existe. Eu vou somar e vou fazer um novo cálculo. Ah, não existe, é o meu primeiro. Então, eu vou manter só aquela base. Então, não tem essa de suporte dizer que não pode. Pode, desde que você faça da maneira correta. Agora, calculou a folha com base no mês posterior. Depois, na hora de apurar ali os pagamentos, você viu que a empresa, lá na contabilidade, você viu que a empresa pagou no último dia do mês. O que você vai fazer? Ajustar o 1210 apenas. Deixa o parâmetro assim, porque você calculou assim, foi pago dessa maneira, e não precisa agora, vou recalcular o meu IR. Não, gente, IR tem ajuste anual. A parte boa do imposto de renda é que tem ajuste anual. Então, tudo que você não ajustou ali na folha, porque estava fora do tempo hábil, vai ajustar na declaração anual. Agora, a declaração anual tem que ir corretamente. Então, Vivi, a gente tem que trabalhar nessa questão também no sistema, é até um alerta aqui para a Vivi, para, enfim, toda a nossa fábrica, né? De que a gente precisa, na hora de buscar o informe, na hora de buscar esse relatório totalizador, se basear na data do pagamento, que está no 1210. Tá? E o sistema ele tem que ajustar essa questão também para vocês conseguirem mudar a data e o sistema trabalhar isso. Como o único já tem, novo visual já tem, então a gente vai correr atrás disso também, tá? Já fica o alerta aqui. Maurício está dizendo assim, ó, e se por erro
o cadastro da empresa está para mês da competência e o certo seria mês posterior. Qual a sua sugestão? Corrige ou mantém? Jamais eu vou te dizer mantém. Jamais eu vou te dizer continua fazendo errado se você sabe que está errado, tá? Então, Maurício, você começa a corrigir. Quando? Na virada do mês, qualquer mês, gente. Não tem que ser janeiro. Tem que indicar, só pode fazer isso em janeiro. Não muda nada. Qualquer mês do ano você pode fazer essa mudança. Qualquer mês do ano a empresa pode decidir mudar. Vamos supor que estava vindo pagando no mês da competência, tá? E esse mês quer mudar. Tranquilo, você muda. Mas você tem que ter a noção de que isso vai impactar no cálculo do imposto de renda. Mas você tem que mudar, Maurício. Tem que mudar. Gente, isso aqui eu estou falando, olha, essa questão de mudança, eu sei que lá quando entrou o IR em maio de 2023, né? Entrou o IR na DCTF Web, muita gente ajustou, o que teve de gente ajustando, e que bom, né? E se sobrou ainda alguém, como o Maurício, ou mais pessoas, gente, ajustem isso. Agora estou falando de DIRF. Agora é mais ainda urgente do que quando entrou ali a parte do imposto de renda, tá? Vivi, quer falar sobre isso? Sim, Geni, assim, a gente sabe que não é o único, foi até teve uma pergunta ali da Carla ali, né, de como que ajusta essa informação do 1210, o único foi pela baixa de pagamento, lá na data de baixa de pagamento, eu não sei o menu certo, que eu não sou muito do único, mas eu sei que lá tu consegues colocar a data efetiva de pagamento, né, e no visual nós estamos trabalhando para isso também, ter essa forma de poder colocar a data efetiva de pagamento ali, para que o sistema gere o 1210 de forma correta. Então, a gente está trabalhando isso aí fortemente, gente, não está fácil ver todas as mudanças, mas estamos trabalhando, assim, é uma das pendências que temos e vamos trabalhar para poder entregar isso aí, né, Geni? Perfeito, é isso, gente. O importante é isso, tá? A gente tem aí esse ano aí para trabalhar nisso. A gente já quer liberar o quanto antes esse relatório para vocês já terem. Se tiver ajuste, a gente vai fazer. Se tiver ajuste por parte do lado ECAC também, a gente vai ter que correr atrás da Receita para eles corrigirem. E assim a gente está trabalhando junto, tá? Por isso que é bom a gente saber que esse ano já está sendo substituído. Tudo bem que só vai acontecer de fato, né, a declaração anual em fevereiro do ano que vem. Mas a gente já quer deixar tudo ajustado para lá. Em fevereiro, ano que vem, ó, o carnaval vai ser moleza, tá? Vai todo mundo sair para o carnaval aí, tirar férias. Beleza. Então, 2501 falamos também. Só para constar, né, Lu, se quiser colocar na tela. Então, gente, o 2501, ele leva o Código de Receita, ele leva rendimentos tributáveis, leva RRA e leva todas as informações também que vão para a DIRF, tá? Vão para a DIRF e vão para a declaração para o informe de rendimentos e para a declaração de ajuste. E nesse 2501, com base em quê? Gente, o 2501, ele tem esses campos, então ele nem faz nenhum cálculo, né? O 2501 não faz cálculo, ele não busca com base em rubrica, né? Ele não é por verba, ele é campo. Você diz quanto que tem de rendimentos isentos, quanto que tem de tributável, qual é o código de receita, quanto que é de RRA, quantidade de mês. Então, ele é todo por campo, você alimenta ele conforme cada processo. Fica mais fácil ainda, tá? Então, você está informando os valores. Esse é mais fácil que o 1210, muito mais fácil. Porque ele tem exatamente as informações ali, campo a campo. Você vai preenchendo, tá? E aí temos ainda, só para constar, né, o 4010, que são os pagamentos a pessoas físicas da REINF, que também vão lá. E o que vai lá? Também tem rendimentos tributáveis, tem aluguéis, tem rendimentos isentos, tem distribuição de lucros. É na REINF, gente, não é no E-Social, tá? E tem também plano de saúde. Por quê? Porque ontem a gente viu que o plano de saúde pode ir tanto pelo E-Social quanto pela REINF, tá? Foi falado agora pela Geni, deixa eu ver aqui, de uma declaração em fevereiro de 2026. Não entendi. Gente, eu falei antes para vocês que a DIRF, ela não passou a ser mensal, né? Ela continua sendo anual. O que muda é a extração mensal lá do extrator e a gente alimentando a DIRF, o E-Social e a REINF de forma mensal. O que vai acontecer em janeiro de 2026? O extrator da DIRF, vocês não, é o extrator da DIRF que vai pegar todo esse ano de 2025 e vai dizer, ó, DIRF, tá aqui a tua declaração da DIRF. Vai dizer assim, empregador, tá aqui a tua declaração da DIRF, que eu tirei mês a mês do E-Social. Então, o que vai acontecer lá em fevereiro é essa extração. Gente, a RAIS, vamos fazer um comparativo com a RAIS. Tem uma data no ano que a DataPrev, né, Ministério do Trabalho, faz a extração dos dados da RAIS, é data de corte. Agora, em, sei lá, março, abril de 2025, ele vai extrair a RAIS de 2024.
E a mesma coisa acontece com o extrator da DIRF, tá? Ficou claro, Ana Paula? É isso que eu quis dizer, tá? Não vai mais ter declaração, vocês não farão mais DIRF pelo PGD, nada disso, tá? Por isso que pode pegar férias em fevereiro agora, né, Geni? Exatamente, é o que eu falei. Então, não terá, tá? Mas continua sendo uma declaração anual, tá? Essa pergunta aqui da... Deixa eu ver aqui. Como saberemos? Tinha aqui alguma coisa, peraí. Mas a Andréia Oliveira, que até o tu acha ali, né? Ela perguntou se a distribuição de lucros tem que ser mensal. Sim, a distribuição de lucros ela é mensal, ela é conforme a data da distribuição, conforme foi o pagamento da distribuição, pode ser declarada trimestralmente, se eu não me engano, mas a declaração, a data de pagamento, ela tem que ser conforme foi o pagamento. Perfeito, gente. E aí mas ele ainda não apurou o lucro. E aquilo que ele tirou lá de dinheiro é o quê, então? É prolabore? Não, não é prolabore, é lucro. Pois é. É uma antecipação do lucro. Pois é, gente, ele recebeu, tá? Então, sim, mensal. A Vivi foi perfeita na explicação. Ana Paula, agora em 2025 é somente alimentar a DIRF com E-Social e REINF, correto? Como saberemos se deu certo ou terá alguma declaração anual? Olha só, nesse extrator da DIRF vai ter críticas, tá? Então a gente vai, isso é mais lá para frente que a gente vai ter que detalhar para vocês, porque isso ainda não tem como mostrar. E a Gabriele perguntou como será o informe. Calma aí, Gabriele, que a gente já vai falar do informe de rendimentos, tá? E outro evento da REINF ainda é o 4020, que é o pagamento da pessoa jurídica, tá? Que leva também. Então, hoje, pensa na DIRF hoje, gente. A Folha exporta, fiscal exporta. Sabe o que o fiscal exporta? Exporta o que tem no 4010 e no 4020. A gente já leva, né, retenção de PIS, COFINS, imposto de renda sobre as notas. A gente já leva distribuição de lucros, aluguéis. Ah, mas era pela Folha. Agora não é mais. É pela REINF, é pelo fiscal ou contábil. Tá bom? Mas é REINF. Ok, gente? Esse 4020 acho que nem apareceu na tela, né? Põe ele na tela, Blue, só para mostrar. Então, vamos recapitular. Evento 1210, que me dá o totalizador 5002. Por que o 1210 tem um totalizador? Porque ele é gigante. Então, pelo totalizador, eu consigo ver as apurações consolidadas. O que foi para a DIRF? O que está no 5002? Com um parentezinho, com um asteriscozinho, mas praticamente o que está no 5002. Então, 1210, 2501, E-Social. 4010, 4020, REINF. Pronto, temos a nossa DIRF. Temos a nossa nova DIRF. Lindo, né, gente? Então, assim, ó, vocês já vão fazendo mensalmente E-Social, REINF, bonitinho, sem problema, sem pendência, sem recusar evento. Chegou ano que vem, ó, extrator, tá aí, ó, pega o que você quiser, que a minha empresa tá linda, tá redonda. É isso, tá? É sobre isso. E claro que a gente precisa recapitular o plano de saúde que a gente falou ontem. Então vamos recapitular. Rubrica informativa é o total da fatura paga pela empresa, mas isso aqui não vai para DIRF, tá? É plano coletivo empresarial? Somente esse que se lança na DIRF. O beneficiário do plano paga alguma coisa? Se sim, é isso que vai para a DIRF. É descontado em folha no E-Social? Se sim, plano de saúde vai para a DIRF pelo 1210. É pago de outra forma que não seja na folha pelo E-Social? Se sim, vai para a DIRF pelo 4010. E o que falta ainda? Empresa custeia o plano do dependente? Deverá ser tributado para contribuição previdenciária e imposto de renda. Olha que recapitulação perfeita isso aqui. A gente recapitulou em 1 minuto tudo que a gente falou ontem. 1h30 de live de ontem, mas assim, ó, que resumo incrível. Quando eu vi esse resumo, assim, falei, meu Deus, né? Entendendo esses passos, esse resumo, fica tudo mais fácil de entender o que vai para a DIRF, o que é informativo, o que vai para a REINF, o que tributa ali, no caso dos dependentes. Então, ficou muito mais fácil, realmente, depois de entender a live de ontem. Quem não assistiu, é bom assistir, porque onde a gente explicou desenhadinho cada um desses itens aqui no plano de saúde, né? Mostramos nos sistemas do visual, do único folha novo visual, ficou bem claro, e hoje aqui é só uma recapitulação mesmo, né? Recapitulando os dados para ficar mais claro mesmo. Perfeito. Deixa eu responder umas perguntas aqui, que são bem interessantes.
A Suelen, né? Eu falei, é lá, né, mês a mês, mas é lá em 2026. Aí ela pergunta, e as retificações? Boa pergunta. Gente, o extrator, tá? Vocês sabem lá no ECAC, né? Onde a gente tem a consulta das informações anuais de cada DIRF que a gente entregou, né? Já tem agora referente ao ano base 2024, porque dia 1º, se eu não me engano, começa ali a declaração de ajuste anual. Então, tem que estar lá para consulta e tudo mais, o que foi enviado na DIRF. A partir de mês que vem, né, abril, vamos considerar, já vai aparecer também o que é de 2025. Mas eu nunca acabei 2025 ainda. Pois é, mas janeiro você já fez, fevereiro você já fez, março você já vai estar fazendo. Então, à medida que você vai fechando o mês, ele já vai puxando informações mensais e te colocando lá. Para quê? Para conferência. Para conferência, tá? E o que vai acontecer lá em fevereiro? Ele vai verificar tudo que você fez de retificação até então e vai atualizar. Então, Sueli, não se preocupe, a gente pode fazer retificações. Inclusive, ele vai atualizar isso não só anual, tá? Ele vai extrair, aí mês que vem, quando, né, no outro mês, quando ele buscar de novo, ele vai ver, tem retificações do mês passado? Já vou atualizar aqui também. Então, a ideia é que aquilo fique meio que em tempo real atualizado, tá? Não vai ser assim, acabei de processar o evento, vou olhar lá? Não, gente, não vai ser assim, tá? As pessoas têm que começar a se acostumar que o E-Social e a REINF e tudo mais não é síncrono, não é na hora, é assíncrono. Quantas vezes o E-Social fica ali um pouco mais demorado e vocês já estão lá no nosso suporte dizendo assim, o E-Social está lento, o E-Social está parado. Não, gente, época de folha vai demorar mais, mas a ideia do E-Social nunca foi ser assíncrono. Ele é? Não. Ele nunca foi ser síncrono, ele é assíncrono, ou seja, não é na hora, tá? Ele tem um tempo de processamento, em época de fechamento de folha está demorando mais, tudo certo, tá? O CEPRO até está se movimentando bastante em relação a isso, para tentar agilizar mais, mas a gente não tem que ficar dependendo, enviei evento, já quero ver o resultado. Calma, gente, processa, deixa processando, o sistema está lá para isso, né? No momento certo vem o retorno. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Deixa eu ver essa da Marcele, que eu nem li, mas vamos lá. Então, se recebermos um cliente no meio do ano, não preciso mais lançar informações, não preciso mais lançar estas folhas no único para ter o ano completo de informações, para obter informe de rendimentos? Olha que interessante. É isso, tá? Mas, Marcele, para ter o informe de rendimentos, a gente vai precisar buscar esses totalizadores. Mas, Vivi, agora a gente nem tinha programado, mas eu quero que tu diga o que a gente pensou, que eu tenho certeza do que eu vou falar aqui, que outros sistemas não pensaram nisso. Eu quero que tu pense nessa questão, principalmente quando vira o primeiro mês, que a gente tem ali aquela virada, né? O primeiro mês que essa empresa vem para a contabilidade, aí não interessa se é no meio do ano, se é no começo do ano, né? Tu vai iniciar uma competência e tu vai ter o pagamento da anterior. Mas a anterior eu não fiz no meu sistema, não fui eu que gerei o 1200. E aí, como é que eu faço esse pagamento? Eu sei que no visual já tem essa implementação, né? A gente fez. Pelo E-Social Download, ele busca as informações do 1210 e do 5002 dos períodos anteriores. Então, a gente já tem a questão da importação da ficha financeira de imposto de renda. Vamos pensar que o cliente vai começar a fazer folha em março no nosso sistema. Né? Então, eu tenho a folha de janeiro, tudo que foi pago em janeiro, tudo que foi pago em fevereiro, e o que vai ser pago em março, né? Que foi a folha do mês passado do sistema, que vai ser pago em março aqui para a gente. Então, o que a gente faz? Pelo download, a gente pega a ficha financeira pelo 5002 das competências de janeiro e das competências de fevereiro e já lança na tua ficha financeira, então, o teu informe de rendimentos vai ficar completo, tá? Então, não vai ter esse problema. Além disso, a gente pega tudo que não foi pago no mês passado, a folha de pagamento que não foi paga no mês passado e vai ser paga no nosso sistema, e a gente gera esses demonstrativos junto com o nosso 1210. Então, vamos pensar, em março o cara vai ter a folha de fevereiro para pagar em março, que não está no meu sistema, então não tenho esse valor, não sei o demonstrativo que eles enviaram, não sei nada do que foi enviado, né? Então, tem aquele líquido para pagar, e tenho também o que for calculado no meu sistema desse mês. Por exemplo, um adiantamento salarial que eu vou calcular no mês de março para pagar em março. O sistema vai gerar os 1210 das folhas que tem a pagamento do nosso sistema e o que foi enviado pelo concorrente também. Então, a gente leva esses pagamentos. O primeiro 1210, ele é gerado automaticamente. Tem tanto no novo visual quanto no único folha e no Visual Praxis também, já de fazer
o primeiro pagamento, então a gente gera automaticamente. E com relação à ficha financeira do passado, a gente também já trabalhou em cima disso para o download trazer essas informações também, Geni. Fala aí, quem não é cliente SCI. Agora ficou preocupado, né? Porque eu tenho certeza que a maioria ainda. Eu recebo dia a dia, né? Pessoas que não são clientes SCI e que tem essa questão do pagamento do primeiro mês e que, né, está preocupado também com essa questão anual, mas a gente já se preocupou com isso e a gente vai buscar de forma automática. Então. E assim, isso. né? Não é só o pagamento, não é só pegar o líquido e fazer o pagamento, mas também, se lá tinha pensão alimentícia, eu tenho que declarar que aqui eu tenho que mandar os dados do beneficiário de pensão, a gente leva os dados do beneficiário de pensão que foi enviado pelo sistema anterior, leva os dados. Plano de saúde que estavam lá, a gente também leva os dados do plano de saúde, dependente de imposto de renda. Então, todas as informações que estavam no sistema anterior, que foram lá, que tem que ser enviadas nesse 1210, do primeiro 1210 que começa a folha no teu sistema, nos sistemas da SCI, a gente já leva todos esses dados e a tua DIRF vai estar completa, sem nenhuma informação faltante. Perfeito. Deixa eu pegar mais umas perguntas aqui que eu separei, depois a gente continua e depois, no final, se der tempo, a gente responde mais. Informações das comissões do cartão de crédito. Célia, para 2025, para a Reinf, que eu saiba, isso não é área DP, isso é fiscal, né? Mas que eu saiba, mudou, tá? Você não precisa mais, você só precisa a operadora mesmo, né? Que vai informar. Mas dá uma olhadinha com o setor fiscal essas regras aí, mas que eu sei mudou, não tem mais aquela obrigatoriedade de mandar como tinha quando entrou isso na Reinf, lá em 2023, né? Se por erro da empresa não foi descontado o plano em alguns meses de 2024, como lançar corretamente agora? Então, não foi descontado na folha, mas quem pagou foi o empregado ou não foi o empregado que pagou, foi a empresa que pagou? Paloma, me complementa essa tua pergunta, tá? Complementa aí, que eu não entendi, não tem que ter mais detalhes. Evento 1210 enviado após o 5º dia útil, junto com 1.200 do mês seguinte. Está incorreto? Bianca, não, o envio do evento para o social não importa, né? O que importa é a data que você tem lá dentro do pagamento, né? Porque assim, ó agora estamos indo para abril, né? Abril, ali até 15 de abril, você vai enviar os pagamentos feitos em março. Tudo que foi pago em março. No dia 5 eu paguei folha, no dia 10 eu paguei férias, no dia 20 eu paguei rescisão, sei lá. Tudo que foi pago em março, você vai enviar para o evento 1210 lá até dia 15 de abril. Tá? Então, não sei se essa tua pergunta, se eu entendi. E dentro desse evento vai ter a data de pagamento. Então, dentro, tu abrindo o XML, tu abrindo ali o relatório dele, tu vai ver que dentro dele tem a data de pagamento. A data de pagamento pode ter sido lá no 5º dia útil, mas o envio do evento social, ele acontece, sim, posterior a essa data, sempre. Perfeito. Edilize, que nome lindo. Na empresa que trabalho, nos anos anteriores, entregamos a DIRF e depois retificamos para colocar o lucro. Na nova DIRF, será possível continuar fazendo isso? Edilize. Escuta, é que assim, ó, a informação é mensal, tá? Então, assim, a questão não é apurar lucro, a questão é o que ele teve de retirada mensal, o que foi pago para o sócio. Então, aquilo já é uma antecipação. Mas chegou o final do ano, não apurou lucro. E o que foi tudo aquilo que ele recebeu? Ele vai devolver? Então, gente, o entendimento é outro, a análise é outra, não é mais esta aí. E, na verdade, nunca deveria ser, né? Porque ele retirou mensalmente. Então, assim, se ele retirou, chegou no final, não apurou lucro, o que foi aquilo que ele recebeu? Me respondam, vocês do contábil, quem é da área contábil. Eu não sou especialista em contabilidade. Não vou dizer que eu sou leiga, porque eu entendo bastante. Mas essa parte ali eu preciso que vocês me expliquem, porque é fácil dizer não teve lucro, então não teve nada. Mas o que ele tirou mensalmente? O que foi? Foi para o Labore, então? Você vai dizer, então, tributa ali como para o Labore? Né? Então, assim, não tem mais outra resposta. A gente fica falando isso o tempo inteiro, as pessoas, os contadores vêm dizer para a gente, não, mas não tem lucro, não apurou lucro no final do ano. Tá, mas o que foi, então, que ele fez de retirada? Tá, esse é o pensamento. Vê se eu ajudei aí. Gabriela, eu tenho um caso de que o colaborador está afastado e a empresa está descontando a coparticipação e deu estouro. Agora ele está pagando e criei uma verba de evolução do plano como rubrica 90,
como provento e rubrica 9911. Tudo bem, tranquilo, porque ele é plano de saúde no momento que ele foi lançado, descontado. Se deu estouro, o que a empresa fez? Ela adiantou um dinheiro para ele, tá? Mas o plano de saúde ocorreu naquele momento. Então, para mim, está perfeito, tá? Então, pelo que entendi, está errado. Deveria ir na REINF, mas como é o correto para zerar o estouro daí? Ah, tá. Ainda é a pergunta dela, né? Não está errado, não. Não está errado, não. Se ele é empregado, se está na folha, está indo para a DIF, está tudo certo, não precisa ir para a REINF. Dini, quando a empresa paga, por exemplo, mestrado, o contrato é no nome da empresa, porém ela desconta em folha 50% da mensalidade. Como colocar na DIRF? E deixa eu ver se tem continuação. Não achei continuação aqui. Na DIRF e comprovar, talvez, né? Se ela paga de estudo, né? Que é rendimento tributário. Mas isso não é comprovado pela DIRF, não. Não. Desconta 50% dessa mensalidade. Não tem na DIRF essa informação. Não é uma dedução que você vai informar pela DIRF, tá? Essa dedução você informa na declaração de ajuste anual. Como é que é hoje? Como é que informa hoje na DIRF? Vamos lá, né? Pergunta que a Receita sempre faz quando a gente faz essas perguntas mais cabeludas. Como é que vocês lançam hoje na DIRF? Fala para mim aí, tá? Patrimonial, contabilidade. Vamos lá. Coparticipação, entra na somatória para declarar na rubrica informativa? Sim, tudo que está na fatura. Exatamente. Vou deixar uma para ti aí. O valor do plano de saúde do funcionário vai descontado diretamente na folha. O valor pago pela empresa também deve ser informado à REINF? Não, o valor que a empresa paga vai só ser lançado em verba informativa na folha do funcionário. Então, vai ter lá, vamos supor, 100% plano de saúde. Vou descontar o plano de saúde do funcionário, 100%, o valor dele lá, e vai ser lançado o que a empresa paga, vai lançar numa verba informativa para o funcionário lá, um provento informativo, então não vai compor a base do trabalhador, não vai compor a folha dele, mas compõe a folha da empresa. Então é isso, não vai para a REINF o valor que é pago pela empresa para o funcionário. Só vai na REINF valor de plano de saúde de quem não tem folha de pagamento. Exemplo, um sócio cotista que só tem distribuição de lucros. Às vezes acontece de entrar nos planos de saúde pessoas fora dos funcionários, sei lá, entrou um sobrinho ali do dono da empresa no plano de saúde empresarial da empresa. Esse sobrinho tem que declarar esse plano de saúde que ele está sendo pago pela empresa ali, né, junto, né? Então, esse vai pela REINF, porque ele não tem folha de pagamento. Funcionário, tem folha de pagamento, tudo na folha de pagamento. Verba de desconto do funcionário e verba informativa ali do que a empresa pagou. Eu fico pensando nesses comentários assim, né? Deixa eu ver. Aqui. Aqui, deixa eu ver. Da Silvana, né? Gente, assim, ó, sistemas têm problemas, todos os sistemas têm, né? Eu acho que o diferencial da SCI para os outros, e eu tenho certeza que outros sistemas estão me ouvindo também, né? Porque a gente sabe que eles assistem, mas eu acho que o diferencial é esse, assim, ó, essa preocupação com os detalhes, sabe? Assim que saiu ali o IR pela DCTF Web, né? A gente correu para se preocupar com essa questão dessa importação do primeiro 1210. E até hoje, vai fazer 2 anos, abril de 23, né? Não, maio de 23, vai fazer 2 anos daqui a pouco. Ainda tem hoje sistema que não importa. E aí você tem que, de alguma forma, lançar isso manualmente, enfim, né? E eu acho que a diferença é essa, assim, essa preocupação. A gente tem problema? Tem. Né? Nossos atendentes, às vezes, não dizem o que a gente ensina, né? Que isso é uma preocupação grande minha. Tem, né? Mas a gente faz todo o possível, né? Sempre que eu recebo alguma coisa, mas o suporte falou isso, eu vou lá, a gente orienta. A gente não vai lá puxar a orelha, a gente vai orientar. Eu digo, Vivi, chama o pessoal do atendimento e orienta sobre isso. Mas quem... Né? A Vivi não pergunta, mas se alguém perguntar, mas quem que respondeu errado? Não interessa quem respondeu errado. Interessa que a SCI está respondendo errado e a gente não quer isso, né?
Então, a gente tem um alinhamento muito bacana, né? A fábrica da SCI, a Geni, a gente tem um alinhamento muito bom ali com o atendimento ali, coordenado pela Rosana ali, é um alinhamento muito bom. Então, a gente sempre tenta estar, a gente tem toda segunda-feira, a gente tem reuniões, treinamentos com a Geni, para que todo mundo fale a mesma língua. Às vezes acontece de um falar errado, ou um ir na conversa do cliente, porque o cliente vem com umas conversas, assim, às vezes te leva a entender que ele está certo e não o que a gente está dizendo. Então, às vezes tu vai para o lado do que o cliente está falando, ele te convence que ele fala errado, e aí depois a gente vê, a gente vai na hora e ajusta essa informação, e a gente trata ali, e se alinha novamente, e voltamos com o treinamos, né, Geni? É isso aí. Essa é a diferença, tá, gente? Então, assim, problemas todos vão ter, uns, né, dão mais raiva, outros menos, mas, assim, ó, acho que o diferencial tá nisso, assim, nessa preocupação nos detalhes. E o E-Social, na SCI, isso eu posso dizer, ele foi pensado lá desde o princípio, cada detalhe, cada linhazinha, né, e cada vírgula foi pensada nos detalhes. Já está como a gente quer? Não, está longe, a gente tem tanta ideia maravilhosa, a gente só não conseguiu ainda implementar, mas vai chegar a hora, vai chegar um momento. Então, quem não é ainda cliente SCI, vem com a gente, porque, como diz o Wellington, é o melhor sistema de folha do Brasil, é isso. Vamos lá, mais perguntas aqui. Esse 5.002 pode ser utilizado para 2024 já no único? Vivi, eu não sei se eu entendi essa pergunta, se ela quis dizer para fins de conferência com a DIRF, talvez, com a DIRF que ela já entregou. O que a gente tem que entender é que em 2024, o 5.002 que retornava em 2024, ele não é o 5.002 que retorna agora em 2025, tá? Com o layout 1.3 social, ele trouxe muito mais informações. Então, quando eu falei ali a questão de importar os dados da ficha financeira de imposto de renda, por exemplo, eu não vou conseguir importar dos dados anteriores a 2025, porque o 5.002 ele não tinha os valores consolidados, não tinham todos aqueles campos que a gente mostrou ali do 5.002, não tinha essas informações todas detalhadas. Passou a ter, a partir do layout 1.3 social, que entrou em janeiro de 2025, ali em vigor, e que, com base nisso, compõe a DIRF. Então, eu só consigo tratar os dados a partir de 2025, né? Então, com isso, facilitou, tipo assim, 2024 era um totalizador diferente, tinha, o 5.002 ele vinha a parte do imposto de renda, basicamente, e agora não, a partir de 2025 ele vem completo, com todos os dados da DIRF. Então, talvez, 2024 eu não consigo ter as mesmas informações que eu tenho em 2025. Olha só, sistema tem bastante, mas esse aí é o diferencial de todos. Assessoria, suporte, é nota 1.000.000, né? Sempre estão à frente. Obrigada, Cida. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Então, tá. Essa aqui foi. Vamos para a próxima. Passei por isso, mas a contabilidade anterior não enviou o 1210, pois para ela já não fazia mais parte da competência da sua responsabilidade. É fogo, sim. Mas esse 1210, esse primeiro 1210, vocês, gente, quando pega uma empresa, vocês vão gerar o 1210 antes, não antes, né? Mas o 1210 seria antes do 1.200 da folha, porque a folha é daquela competência, o pagamento é da competência anterior. Mas como é que eu vou pagar uma folha que não foi feita pela minha contabilidade? Vai, porque na hora da gente buscar o download, a Vivi explicou, a gente busca isso, a gente armazena. Está certo o sistema anterior não enviar mesmo, tá? Porque, assim, a partir da competência março, dei esse exemplo ali, a partir da competência março, a responsabilidade da folha e do 1210 é tua, Marcela. Então, a partir do momento que tu diz, não, eu vou fazer a partir de agora, tu faz até o mês passado, ele enviou os 1.200 e 1210 do mês passado. O que caiu para ti agora é nossa responsabilidade de fazer. Então, o sistema já faz isso para ti, tá? Então, realmente, ele não tem que enviar, é nós que fazemos aqui no sistema já, faz muito tempo que o sistema já tem essa informação na... Ô, Vivi, e é pior, né? Se ele gerar, vamos supor que o sistema antigo gere. Se você tiver um adiantamento para fazer, você não consegue subir, porque já tem um 1210 lá. Então, eu preciso da informação do pagamento com mais o meu adiantamento juntar num único evento. E eu novo sistema, vou gerar isso, entendeu? Olha só que interessante. Muito bom. Total da fatura do plano de saúde odontológico pagos pela empresa deverá enviar a verba informativa. Fiquei com dúvida como proceder com aqueles sócios que não têm retirada de Prolabore. Nesse caso, não vai ter informativa, tá, Andréia? Aí não tem, porque eles não estão na folha. A gente tem que pensar em informativa em quem tem folha, quem tem Prolabore, quem tem salário, terceiros, mas é mais incomum, né? É raro, mas é quem está no E-Social que se preocupe com informativa, tá bom? Tudo que vai pela REINF não tem informativa, né? A gente já falou ontem bastante também. Então, vai na REINF, vai só mandar lá o plano de saúde pela REINF 4010 e não vai ter informativa.
Além do Prolabore, a contabilidade costuma retificar a DIF depois do envio para informar a distribuição. Acho que já foi, né? Isso aqui já foi, porque a gente já falou da retificação, já falou da distribuição de lucro que vem depois. Não tem que ser depois, gente. É mês a mês, tá? É mês a mês, porque né? Mês a mês a gente sabe se ele fez retirada. Como é que fala? Aquela transferência da pessoa jurídica para a pessoa física é o quê? Foi o quê? Né? Aquela retirada do caixa lá foi o quê? É isso que vocês têm que explicar, né? Via contabilidade, via fechamento contábil, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Eu vi que tem mais, mas depois a gente dá mais uma volta, né? Eu separei algumas, aí eu voltei, já correu um monte aqui, mas depois a gente volta. Então tá, vamos continuar aqui no material. Então tá, a parte de plano de saúde a gente só recapitulou. Tem dúvida, gente? Vai para a live de ontem, tá gravada, tá? Tá completinha, com vários exemplos de plano de saúde. Ontem, praticamente, só falamos de plano de saúde. Aí vem a questão do informe de rendimentos, tá? Que é uma preocupação, sim, mas, né, baseado em tudo que a gente está analisando, está fazendo levantamento, está se preocupando, acho que clientes da STI não terão problema. Acho não terão, né? Porque a gente vai fazer de tudo para não ter. Mas, gente, saibam que o informe de rendimentos até 28 de fevereiro de 2026, não sei se é ano bissexto ou não, mas esse informe ele tem que ser gerado pela empresa. Ah, mas não vai estar lá no ECAC, não vai estar lá para o empregado já buscar? É obrigação da empresa fornecer, né, para todas as suas... A fonte pagadora tem que fornecer o informe para quem fez pagamento. Essa é a lei, essa é a obrigação. Ah, mas sempre emitir pela DIRF, agora não tem mais DIRF. Pois é, você tem que ter outra forma de emitir. A Receita não vai disponibilizar? Até o presente momento, eles não cogitam isso, porque a norma da obrigação ser da fonte pagadora não mudou e não pretende mudar. Então, eu já adianto para vocês, vamos nos preocupar e nos preparar para isso, para o outro ano. O sistema está preocupado, a gente vai fazer todo o possível para que o que foi para a DIRF, de fato, é o que vai estar no informe de rendimentos, para não cair na malha de jeito nenhum, tá bom? Então, a gente vai continuar fazendo como a gente sempre fez, mas com uma validação dupla. Como é que fala? Dupla validação, dupla verificação. Né? Além do que a gente já verifica, a gente vai verificar com mais que o totalizador do E-Social. E não, tripla, mais as críticas do extrator ainda. Também tem essa questão. Então, não tem como sair furo, tá? Desde que você faça o processo correto que o sistema está te dando, que é comparar ali, que a Vivi já vai mostrar o comparativo, comparar mensalmente, se tiver problemas, corrigir, e também as críticas do extrator, né, de alguma forma ali, elas têm que ser integradas com o nosso sistema também, isso a gente vai trabalhar assim que a Receita liberar esse extrator. Ok, inclusive, gente? Inclusive, esse extrator eu olho diariamente, 2 vezes ao dia, eu acho, para ver se eles não liberaram ainda. Ainda não está liberado, eu olhei hoje de manhã cedo, antes de começar a live. Então, o extrator da DIRF não está liberado. Qual é a ideia do extrator da DIRF? Ele pegar todos os dados que a gente enviou do 5002, né, todos os retornos 5002, e compor a DIRF. E aí vai ter algumas críticas. A gente já sabe que as críticas que antes o PGD já dava, não tem quando tu importava um arquivo PGD, ele dava uma crítica, não sei o quê, não pode ter... plano de saúde só para o Prolabore, então tinha já críticas. Então, essas críticas que tinham antes no PGD, elas também vão ser criticadas agora na nova DIRF, no novo extrator da DIRF lá no portal do ECAC. Silvia, o meu GNI é com J. Eu não me reconheço no GNI com G. Eu tenho dúvida, GNI tem acento ou não tem acento? Eu sempre confundo GNI. Senão seria Gene. Tem quem me chama de Jane, né? O Humberto me chama de James. James. Mas é GNI com acento, J-E-N-I, gente. De onde a minha mãe tirou, não sei. Acho que foi meu pai, pelo que ela disse. Tá, estou separando mais algumas perguntas aqui, mas eu quero agora... Ah, olha, Luciano. O governo pede assessoria para si, vai vendo. A gente, não vou dizer nem assessoria, mas a gente sim troca muita ideia, né, Geni? A gente ajuda eles a fazer também, né? Ajuda muito. A Geni, cara, é fenomenal ver a Geni participando das reuniões com a Receita Federal. É muito incrível. Bora lá. Hoje tem, né? Hoje tem reunião. Hoje tem. Hoje eu quero perguntar do extrator da DIRF. Vamos lá. Vivi, próximo aqui é... Lu, coloca na tela, porque é
a cereja do bolo. Deixei a cereja aqui em cima, gente. A cereja do bolo. E aí, eu não vou nem falar nada aqui, vou deixar que a Vivi mostre, porque vocês querem é ver, né? Vocês querem é ver esse relatório. Então, vou separar mais algumas perguntinhas aqui, enquanto a Vivi vai mostrando, mas, Vivi, agora é contigo. Tá. Gente, lembrando, primeiramente, esse relatório não está disponível para ninguém, nem na linha visual, nem no novo visual, nem no Único Folha, não está liberado ainda. Estamos trabalhando nele, eu vou mostrar o relatório do visual e depois eu tenho uma imagem do Único Folha também, ali como já está o protótipo de como está sendo feito. Os relatórios são muito parecidos, só que, claro, cada um sistema tem as suas características, as suas questões, né? Pode botar na tela ali, Lu, o meu relatório. Então, esse aqui é o relatório comparativo da DIRF. Ele é muito parecido com os nossos totalizadores, tá? Ele vai ser muito parecido e vai facilitar bastante ali a conferência. Então, eu vou dar uma mostrada para vocês em alguns exemplos, inclusive tem alguns que vão estar com erros, tá? Vocês vão ver, porque nós estamos trabalhando neles, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um relatório da DIRF anual do mês de março de 2025, simulado na base restrita ali, né? E aí eu tenho a linha visual, que é o valor da minha ficha financeira, tudo que tiver nessa linha visual aqui é o que eu peguei lá da ficha financeira do imposto de renda, e da linha e-social é os valores que retornou lá no valor consolidado do 5.002, tá? Então, se tiver diferença ali, eu pego na hora, tá? Separado por código de receita. Isso é uma mudança que a gente vai ter que nos acostumarmos, assim que esse relatório for implementado, de separar por código de receita. Agora, aqui nas minhas fichas financeiras de imposto de renda, a gente até colocou aqui alguns campos, deixa eu entrar num aqui, a gente colocou aqui, ó, quais são os códigos de receitas que podem estar dentro de cada uma dessas fichas financeiras. Por exemplo, o RRA a gente sabe que é o 1889, os mensais é 0561. Então, quais são os códigos de receitas que podem estar dentro da minha ficha financeira, né? Então, eu tenho todos esses dados aqui dentro por funcionário. Então, eu tenho meus funcionários, eu tenho as informações. Lembra que a Geni mostrou uma listagem lá no começo dos códigos de que vai no 5.002, o que compõe a DIRF pelo 1210, né? É cada uma desses campinhos aqui, cada uma desses dados que estão aqui, que está compondo a tua DIRF, tá? Então, eu tenho vários exemplos. Aqui eu tenho um exemplo, inclusive, está com diferença, que eu mostrei para vocês. O sistema está reconhecendo no código de receita 0561 e o E-Social me retornou no 0588. Então, ele retornou um código de receita diferente do que o sistema reconheceu. Então, eu tenho que fazer aqui o ajuste, né? Aqui eu tenho um exemplo bem completo, que eu tentei lançar plano de saúde, pensão alimentícia, dependentes. Então, aqui, isso aqui é a parte tributável, toda a parte tributável de uma folha de pagamento, né? A previdência, ó, os tributáveis mensais, a previdência, o valor do IR comparado, tudo com o E-Social. Depois tem a parte dos dependentes de imposto de renda. Aqui eu tenho uma diferença. Então, eu tenho que fazer verificar qual que é o valor correto do E-Social ou da folha, eu tenho que fazer o ajuste. Então, eu calculei, eu tenho informação de dependente no mensal e no 13º, e o E-Social no 13º não trouxe nada, pintou de vermelho, me destacou já a diferença, né? Beneficiário de pensão alimentícia também, então tem todos os dados da beneficiário de pensão. O valor também, esse aqui eu fiz proposital, dá a diferença. Então, o E-Social me retornou um valor de pensão alimentícia e eu considerei outro, né? Então, tem a diferença. Aqui eu tenho um RRA calculado, ele separa por outro código de receita. Lembra que o RRA ele tem um código de receita separado, ele separa o valor. Isso aqui é uma folha complementar que eu fiz referente a anos anteriores pagas agora no mês de março, né? No exemplo que eu estou dando aqui. Então, esse relatório comparativo, ele vai ser emitido mensalmente e você vai poder fazer toda essa conferência e fazer os ajustes necessários para que quando eu imprimir meu informe de rendimentos, eu tenho que trazer os valores que estão no social, então eu tenho que garantir que isso está correto, tá? Inclusive, uma das coisas que nós estamos pensando em fazer, vai ser feito, né? Quando você for emitir o teu informe de rendimentos, se você não tiver emitido o relatório comparativo, ele vai te indicar para emitir, porque eu não sei se tem diferença. Se tu não emitir ele, eu não sei se tem diferença. Tu vais emitir o informe de rendimentos, ele vai te dizer assim, tu não tens todos os meses do ano ali impresso o relatório comparativo. Vai lá e imprime primeiro, né? Vê se não tem diferença. E aí, quando tu for emitir o informe de rendimentos, ele vai te dizer, olha, no mês de março, tu tens uma diferença no dependente de imposto de renda, tu tens uma diferença na pensão alimentícia. Então, ele te traz todas essas questões aqui, já vai te avisar que teu informe de rendimentos está diferente do que está no E-Social, tá? Aqui é o protótipo,
tá? Estamos desenvolvendo, estamos trabalhando. Eu vou mostrar a imagem que eu tenho do único, ele é bem parecido, mas muda um pouquinho, porque o único, ele tem por padrão, nos totalizadores deles, de mostrar essa diferença quando tem, então aqui ainda não tem valores nenhum, né, não tem nada, mas ele já vai ter os mesmos campos, tá? Código de receita, vai ter ali os bases tributáveis, as bases não tributáveis, rendimentos isentos, a descrição da rendimento isento é aquele que tu manda lá na rescisão, normalmente, com código incidência de imposto de renda 79, que tem que ter uma descrição, então, né, vai estar aqui detalhado, os dependentes de imposto de renda, os beneficiários de pensão alimentícia, as previdências, tem também plano de saúde, vai detalhar o plano de saúde, qual é o registro OMS, qual é a operadora, qual é o valor do titular, o valor do dependente. Então, o relatório ele é bem completo, tá? Ele tem todas as informações realmente da DIRF, tá? Ele compara. É aquilo que a gente já fazia antes, comparando a DIRF, né, manual com a nossa ficha financeira, era meio no olho. Agora o sistema faz isso automaticamente. Valores que estão na ficha financeira de imposto de renda com o que retornou do E-Social. Esse relatório aqui, realmente, ele vai trazer muita facilidade para a gente aí, né, Geni? O que estão falando do meu relatório? Deu água na boca. Deu água na boca, diz que o relatório é vida, diz que ninguém mais vai errar com um relatório desse, que tudo que precisamos. Gente, eu sei que vocês gostam de relatório, e é bom, né, ter um relatório para conferência, assim, poder visualizar tudo no único relatório, né, não ir ali. Então, é isso, gente. Mas, né, teria muito mais coisa para falar, eu separei já umas perguntas aqui, gente, são 20 e poucas perguntas, a gente tem mais uns 5 minutinhos só, mas eu vou tentar responder rápido, mas antes... Primeiro, eu quero saber dos likes, quero saber se o pessoal deu like aí. Adoro esse aí. Quando vai ser liberado? No visual, a gente pretende liberar agora para abril, né? O único que ainda talvez demore um pouco mais, é isso? É isso mesmo. O visual deve ser liberado agora no mês de abril, dentro do mês de abril, e no único, talvez, um pouquinho mais para frente, ali, talvez maio, junho, ali, um pouquinho mais para frente, mas também vai ter o mesmo relatório, tá? Beleza. Eu vou parar de olhar aqui as perguntas, gente, senão... Acho que nem sei trabalhar com um sistema que não tem totalizador. É tanto que eu falo de totalizador, né, Carla? É isso, não tem como. Todo sistema tem que ter. Isso até eu cobro dos outros sistemas, porque não é possível. Às vezes é a culpa do E-Social que dizem que é ruim, mas na verdade o sistema que não apresenta o que poderia apresentar, né? Mas Lu, põe na tela aqui mais um pouquinho, só para a gente finalizar. Esse presente aqui foi da Vivi para vocês, né? Essa não é a minha tela aqui. Aí, esse presente foi da Vivi para vocês. Agora, eu quero, né, também vou deixar um aí. Eu vou ministrar um curso dos dois sistemas, na verdade, né, a minha parte ali para a gente falar de toda essa parte de conferência e depois com prática no sistema SCI, seja Visual Practice, seja Único e Novo Visual, tá? Único Folha e Novo Visual. Então, já tem inscrições abertas, isso aqui é só para cliente SCI, tá? Com prática no sistema SCI. Então, o visual está para dia 14 de abril, já tem inscrições lá na área do cliente, é uma segunda-feira, temos aqui 3 horas, mais meia hora para abrir de perguntas, e do único e do novo visual, dia 22 de abril, uma terça-feira, também das 8h30 às 12 horas, tá? A gente estava com dificuldade de achar a data agora para abril, mas conseguimos encaixar aqui nesses 2 dias, tá? Aqui depois vai ser a semana do feriado, né? Mas segunda-feira tranquilo, e depois no único dia 22/4. Então, quem não tiver ainda inscrito, já se inscreva, já garanta, e a gente vai estar junto, tá? Eu com mais alguém do sistema, então vai ter parte teórica, né? A gente vai detalhar bastante as questões do E-Social e depois prática no sistema SCI. Lá na área do cliente, cursos... Isso é realmente prático, né, Geni? Prático no sistema. A gente vai mostrar ali, né, no sistema mesmo, valendo ali todos os detalhes ali de geração de eventos, essas dúvidas que vocês ficaram ali de como eu lanço o pagamento do 1210, enfim, toda a informação ali vocês vão conseguir ter nesse curso aqui, que vai ser realmente incrível. Ótimo, gente. Aí. Lá na área do cliente, onde vocês sempre se inscrevem para cursos, está lá disponível já. Já tem bastante cliente inscrito, então já devem estar sabendo, mas quem não sabe ainda, já deixar aqui esse recadinho para vocês, tá? E é isso, vamos para as perguntas aqui, agora pode trazer para a tela e eu vou separar algumas, gente, 5 minutinhos, tá? Só para responder. Então, eu vou correr aqui, eu vou responder rapidinho.
Plano de saúde descontado do sócio no Prolabore deve ser declarado no E-Social e Reinf, ou um ou outro, tá, Marcos? Nunca nos dois, nunca nos dois. Descontado do sócio no Prolabore. Prolabore e E-Social, então já vai para o E-Social, tá? Apenas, não, nunca nos dois. Funcionário aurista salarial baixo, ele que paga o plano saúde para a empresa. Faço informações no 4010, posso descontar a coparticipação no salário da folha? Pode a coparticipação pela folha, pode a mensalidade pelo 4010, o que importa é que juntos vai dar a informação exata que ele está pagando, tá? O plano de saúde de dezembro de 24, pago dia 6 de janeiro, essas despesas médicas, está indo para 2025, está correto? Não vai para 2024? Não, vai para 2025, é conforme pagamento. Se 6 de janeiro você está pagando a folha de 2024, vai em janeiro de 2025, tá? Sempre conforme o pagamento. Empresa CEI KPF tem vale alimentação, mas a empresa contratada disse que não tem como cadastrar essa pessoa física e fez pelo CNPJ que o cliente tem também. Como fazer para pôr na folha? Tem vale alimentação, mas a empresa contratada disse que não tem como cadastrar essa pessoa física. Mas o que teria que ir para a folha ali? Eu não estou entendendo. Não entendi. Nossa verba informativa, será? Não entendi. Não entendi. CNPJ. Não sei, não entendi essa aqui. Patrimonial. Obrigada, sessão show. A palavra que faltou para mim, a pergunta foi comprovante de rendimentos. Ah, tá, comprovante de rendimentos. Beleza, mas acho que a gente já respondeu, né? Fiz a pergunta porque o empregado quer declarar 50% que ele paga. Não, mas aí não é declarado na DIRF isso não, tá? Não é declarado na DIRF. Não é uma dedução que vai para a DIRF. Dedução para a DIRF é dependentes, contribuição previdenciária, previdência privada e plano de saúde, tá? Mensal só tem 3 e anual é a saúde. A gente não falou de desconto simplificado, tá, gente? Desconto simplificado não vai para a DIRF, tá? Só usa ali mensalmente, mas não vai para a DIRF. Essa informação dos 7.900 está errado? Tenho que ver dentro do sistema? 7.900, Matrix Contabilidade, o E-Social, ele totaliza tudo que está na incidência de rubrica 9, aquela que não vai para a DIRF. Então, se você está desconfiado que o valor não está batendo, dá uma conferida, tá? O que está 9 não vai para a DIRF, vai totalizar nesses 7.900. Funcionária que tem plano de saúde pago pela empresa 100% e tem plano do filho descontado. Ô, Vivi, pega uma aí que tu quer responder, vai olhando ali o que tem, vai me falando. Funcionário que tem plano de saúde pago pela empresa 100% e tem plano de saúde e tem plano do filho descontado. Olhei lá no E-Social e puxou assim, 7.900, 707,83, menos 7,83. É que 7.900, na verdade, ele vai juntar outras coisas, tá? Então, não necessariamente... Gente, para conferir plano de saúde não é pelo 1.200, é pelo totalizador lá pelo 5.002, tá? Não é pela rubrica, não é por essa informação aí. Então, enquanto não tem o comparativo, né? Porque o comparativo vai facilitar, enquanto não tem o comparativo, tu consegues olhar essas informações detalhadas do relatório totalizador do ambiente. Lá tem toda essa informação que vai ter no comparativo, tem no totalizador do ambiente, é um relatório tanto no visual e único folha, é o mesmo jeito, tá? No totalizador do ambiente, tu consegue ver todas essas informações lá que estão na DIRF, né? Uhum. Patrícia perguntou aqui, não estou vendo, esse curso seria aquele que compramos que era de março? Não, um curso do Atua DP é uma coisa, gente, lá não tem prática no sistema SCI, tá? Curso de prática no sistema da SCI é só para cliente SCI, aí é no sistema. Os cursos do Atua DP a gente não faz prática em sistema nenhum, tá? Porque ele é aberto para todo mundo. Empresa paga 100% convênio médico, lança tudo nas verbas formativas. Isso mesmo. Já aproveitando, você responde uma pergunta da Nina, que ela fez aqui também, com relação ao que desconta do trabalhador, se é só o valor que foi pago pela empresa, ou se também foi descontado do trabalhador. É tudo, tá, Nina? Tudo que está na fatura do plano de saúde, da operadora. É o valor integral, independente se foi pago parte pelo trabalhador ou não, o valor integral que lança em verba informativa. Uhum. O laborista é lançado o desconto do plano de saúde total dele na folha, para ir para a DIRF. Porém, nesse caso, não preciso lançar verba informativa, né? Visto que é a empresa que paga o valor total. Também lança informativa do valor total, tá, Iseli? Onde consulta o extrator. Não está disponível ainda, a Vivi até comentou, tá? A gente está de olho e assim que for,
a gente vai trabalhar nele, tá? Então, vocês que quiserem olhar, é lá no ECAC, lá naquelas consultas das declarações anual, onde já vai a informação da DIF processada, tá? Mês de férias, são 2 demonstrativos no 1.200, férias e mensal. Como o DIF irá pegar valores de rendimento tributável para não ser duplicado, principalmente quando as férias passam de um mês para o outro? Gente, férias, DIF é pagamento, certo? É conforme pagamento. Férias é paga antecipadamente pelo recibo de férias. Então, para a DIF, as férias vão pelo recibo, pelo mês de pagamento. Essas férias de um mês para outro, isso é para INSS e FGTS. IR é no mês de pagamento. Então, é tudo pelo recibo de férias. Quando essas férias vão para a folha, elas não incidem mais no IR, elas incidem só em imposto de... só INSS e FGTS, tá? Então, 2024 não tem como importar as informações para o informe de rendimentos? Não. 2024, o sistema vai pegar o informe, como sempre fez, ou você pode emitir no próprio programa da DIF ainda, né? No exemplo que a Vivi deu de sobrinho que está no plano, seria somente se o plano for pago por ele, correto? Se a empresa paga, custeia, então não seria descontado na RINF, correto? Correto. Só tem que ir para a REINF o que vai para a DIRF, só tem que ir para a DIRF o que é pago pelo próprio beneficiário do plano. Aproveitando, responde a pergunta da Maiara, isso aí também, né? Que a empresa tem plano coletivo, porém alguns beneficiários não são funcionários. Como proceder? Pela REINF, tá, Maiara? Só não é da Folha, é pela REINF, 4010. Ó, a Carla disse que é para eu mudar meu nome, Higienia Social da SI. Ai, gente. Os valores informados via REINF terá como emitir informe pelo único referente a 2024? Não consegui o relatório. Tem, né? Informe pelo fiscal? Terá como emitir informe... Sim, o informe de rendimentos da distribuição de lucros? Imagina, não entendi a pergunta. Então, o informe de rendimentos é emitido no único, é tudo emitido pelo mesmo lugar lá, né? Consegue emitir tanto quanto funcionários, quanto para labores e distribuição de lucros também. Acabando, gente. Sobre a reintegração de gestante, há procedimento estabelecido? Ela saiu em 2024 e reintegrou esse ano. O suporte não soube me informar. Gente, reintegração é uma coisa que não tem um procedimento padrão. Eu estou para fazer um post com passo a passo, já faz tempo, mas quem disse que sobra tempo, né? Mas reintegração não tem algo assim que, como é que faz? Como é que compensa? Gente, é meio manual, né? O que você pagou a mais para ela lá no desligamento, você tem que ir compensando naqueles meses lá que você deixou de pagar. Mas tem que reabrir, tem que fazer a folha, tem que pagar os tributos com encargos. Então, não tem muito, assim, algo automático, né? Aquela compensação de valores, ela é feita meio que manualmente por você, porque não pode excluir a rescisão, ela mantém, porque foi pago, e o evento de reintegração meio que anula aquela rescisão, mas o pagamento existiu. Entendeu, Ana Paula? Então, isso é algo meio que manual, assim, o controle. Mas eu ainda vou fazer algo bem explicativo sobre isso. Ó, gente, falando em aulão enfim, é social e tudo mais, quem não segue a Tua DP, segue, porque eu sou tanto da SCI quanto eu sou da Tua DP também, onde a gente faz cursos voltados para a área de DP, de social e tudo mais, que aí não tem a ver com o sistema. Tudo que é prática no sistema, eu faço curso pela SCI. Faço lá também, mas lá é sempre só, né, a parte de teoria social e tudo mais, né, entender como isso funciona, tá? Aulão sobre esse plano de saúde, somente perguntas e respostas, bora, né, gente? É tanta coisa que a gente quer fazer. Ontem, né? Ontem já teve bastante coisa falada, acho que vale a pena assistir o de ontem, né? Mas, assim, Para o plano odontológico, segue a mesma regra do desconto de verbas informativas do plano de saúde? Vai lá, Vivi. Sim, segue a mesma regra. É plano de saúde empresarial, odontológico também é um plano de saúde empresarial, então entra sim, tá? Terá nesse totalizador algo sobre distribuição de lucros? Como a distribuição de lucros não é na folha, a gente vai, depois que finalizar da folha, dar uma olhadinha nisso para meio que incorporar tudo num só, tá? Isso a gente vai ter que fazer. O único é mais fácil, porque é tudo num único sistema. Visual, a gente vai ter que buscar isso de alguma forma, ou desenvolver esse relatório lá também, né, Vivi? Já tem desenvolvido já o relatório lá no fiscal, né? Então já dá para emitir lá no fiscal, que é só da REINF, dá para emitir lá no fiscal. O que a gente vai preparar isso para o ano que vem é conseguir, se o sócio, se a pessoa for comum entre a folha, tiver na folha e tiver também no fiscal, que for mesmo CPF, que for comum ali, a gente vai conseguir emitir o mesmo informe de rendimento na folha e no fiscal. Hoje está separado, né? O do ano passado ali foi separado.
que era para o labore, emitia pela folha, o que era de distribuição de lucros, emitia pelo fiscal. Mas a gente está trabalhando aí para ano que vem conseguir emitir nos 2 sistemas o mesmo relatório com as 2 informações da folha e do fiscal. Autônomo que tem RPA todo mês e tem plano de saúde pela empresa, juntamente com seus dependentes, ele que paga, vai para a REINF, afinal, ele está na folha. Ele está na folha, mas está sendo descontado no RPA dele, ou ele paga como? Ele meio que reembolsa a empresa depois, ele faz um PIX, é isso que tem que ver, tá, Marisa? Se foi no próprio recibo de RPA, aí já iria pelo E-Social, se não, pela REINF, tá? Os 2 vão para o mesmo local, gente, é isso que importa. E a última aqui, quando emitimos o informe no único, as informações do contábil, distribuição de lucros fiscais e retenções também vai aparecer no informe? Vai aparecer, tá? Porque no único é um único informe de rendimentos. Ele vai buscar tudo. Gente, eu vi que tem mais depois, mas a gente vai encerrar, tá? A última pergunta aqui, ó, a pergunta que não quer calar, a Geni, dorme ou não dorme? Durmo, gente, durmo, tô colheira, mas durmo, tá? Durmo, mas assim, tá meio difícil ultimamente, mais de 5 horas de sono por noite, mas a gente tá aí, tá? Ainda tá sobrevivendo, tá? Tanta coisa acontecendo no departamento pessoal, a gente teve que adiar ali o curso da DIF pelo Atua, a gente teve que, né, lançar de urgência esse do crédito do trabalhador, mas estamos lá, estamos junto, eu, João, SCI, todo mundo junto, e é isso aí. Gente, tem mais pergunta, eu vi ali, mas não vai dar, tá? A gente prometeu ali encerrar 10h30, já passei quase 10 minutos. Obrigada a todos. Obrigada para o Humberto, que não está aqui. Um abraço para ele. Obrigada para a Letícia, que também está ali, queria participar, ansiosa, mas também está lá com a análise do projeto ali do crédito trabalhador, que tem que implementar. Enfim, gente, a gente está aí, né? Tendo que abraçar tudo, de tudo que é lado, né? Vivi também, está ali coordenando nas equipes, pelo amor de Deus, e está aqui comigo nesses 3 dias. Vivi, muito obrigada. Obrigada também ao pessoal, toda a equipe, né, das fábricas. Como a Vivi falou, a gente tem essas reuniões semanais de alinhamento, é algo muito prazeroso, é algo muito com muitas ideias, né? Algo tão rico que nasce ali. Então, só tenho a agradecer, tá? Vivi, e em teu nome, toda a equipe também. Perfeito, Geninho. Eu quero agradecer a todo mundo está nos bastidores ali também, que faz isso tudo acontecer, que fizeram esse relatório acontecer, então estão fazendo tanto no visual quanto no único e no visual, cara, é incrível ter todo mundo aí, e a vocês aí que estão aqui com a gente esses 3 dias, aprendendo, querendo se qualificar, querendo o melhor para o sistema, querendo o melhor para a sua vida ali mesmo, né, mais tranquila. Então, muito obrigada e parabéns a todos que estão aqui com a gente até agora, Geninho, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente, ó, com esse mensagem da Nina, a gente encerra. Vocês são um anjo para nós no DP, gratidão sempre. Obrigada, gente, obrigada a todos os clientes, obrigada pelo carinho, né? Obrigada por esses feedbacks e, ó, fico até arrepiada, assim, e realmente é algo que é um carinho no coração de verdade, tá? Obrigada ao Ed, obrigada a SCI, obrigada a Lula aí, que essa semana teve que substituir o Marcinho, que está de férias. Lu, arrasou, obrigada. E é isso, gente. A gente se encontra por aí nas redes sociais, nos grupos, nos cursos, tá? Até mais. Obrigada, Vivi. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.